sofrendo. A grande verdade é que tudo é mentira. E isso pode explicar o sofrimento de tantas pessoas. Isso com certeza é um fator que faz com que as frustrações, decepções, faz com que o medo, a ansiedade, a depressão tome conta de muitas pessoas. É incrível como algo pode ser tão destrutivo. Na verdade, acaba sendo um verdadeiro gigante esse termo, ou esses termos. E o significado dessa frase é muito cruel para a maior parte das pessoas que foram condicionadas através de uma educação, educação que, na verdade, trouxe um falso testemunho, um falso significado para a vida. E conforme a vida vai passando, vamos ganhando mais autonomia, vamos construindo nossas próprias opiniões e vamos conduzindo a vida sempre de forma conveniente para aquilo que acreditamos. E temos dificuldade em entender que tudo nesse mundo que é construído pelo homem é mentira. Absolutamente tudo. Tanto é que tudo é mentira que você deve começar a observar que todas as criações das gerações passadas passaram por modificação através de outras pessoas. Todos os pensamentos. Dentro desse contexto, não existe uma verdade que dure para sempre, desde que isso seja criado pelo homem. E o que realmente não foi criado pelo homem? Bom, dentro desse contexto, estamos descobrindo a todo momento coisas novas. E daí então, com essas coisas novas que acabamos descobrindo, vamos fazendo interpretações de acordo com aquilo que pensamos saber. E por que pensamos saber? Porque todos os fatos que acontecem no mundo, eles são interpretados de forma diferente por pessoas diferentes. Cada pessoa tem o seu discernimento. Tanto é que você já provou disso várias vezes. Você já com certeza deve ter observado que as mesmas pessoas assistiram a mesma notícia, as mesmas pessoas, no plural, assistiram ou escutaram a mesma notícia. Porém, a forma a qual elas vão transferir isso faz total diferença. Porque, na maior parte das vezes, elas não conseguem transferir isso de forma fiel a essa situação. Então, levando isso em consideração, você deve entender que a interpretação ela sempre será falsa, porém com um fundo de verdade. E a nossa vida ela é assim. Mas ao tempo que vamos crescendo, vamos, na verdade, se decepcionando porque fomos criados para acreditar numa verdade, onde ou é claro ou é escuro, ou é dia ou é noite, ou é sim ou é não. Fomos criados para, na verdade, ser
sabotados a todo momento pela vida. E daí então começa as confusões. Primeiro, as confusões que acontecem dentro da gente. Porque imagine você, a partir do momento que você tem um falso conhecimento em cima de verdades que são mentira, a partir do momento que você não entendeu que as coisas estão num processo de mudança, mesmo que elas estejam paradas, porque o fator tempo já faz com que as coisas realmente mudem. E tudo aquilo que foi criado pelo homem não tem, na verdade, uma consistência nem por durante o tempo e nem por durante as adaptações do próprio conhecimento. Conhecimento esse que antes já tinha realmente uma velocidade muito grande, antes do desenvolvimento da tecnologia, né? E hoje acabou ganhando muito mais força, muito mais velocidade. Então tudo que você sabe agora se torna obsoleto muito rápido. Com isso, é importante você pensar sempre em manter o equilíbrio através de um pensamento que faz com que você persista naquilo que seja conveniente para um determinado momento, tendo em mente que em outro momento talvez você não precise mais ter a mesma conduta. Perceba você que as pessoas, elas provam já isso a todo momento para você. Aquelas pessoas que gostam de você passam a não gostar de você, passam a te odiar. Aquelas pessoas que te odeiam passam a gostar de você. E está tudo certo. Mas você sofre por isso. E esse sofrimento acaba não sendo nada produtivo para você. Porque o sofrimento não te permite realmente ficar em paz. E para que você seja produtivo ou produtiva, você precisa realmente estar em paz. E é claro que o problema não está nas pessoas, o problema está sempre em você. Porque o seu conhecimento não muda, você tem dificuldade de entender que as coisas não são da forma que você realmente pensa. Você tem dificuldade em entender que tudo aquilo que você sabe ofereceu o resultado que você tem. Você tem dificuldade de assumir as responsabilidades sobre a sua vida. E eu sei que é duro. Porque assumir a responsabilidade sobre a sua vida está muitas vezes mais relacionado a deixar de ser quem você é, dar um tchau e perder essa personalidade, do que qualquer outra coisa. As pessoas têm medo de mudar no sentido de que elas sabem que elas nunca mais vão voltar a ser o que elas eram. E é necessário você realmente dar tchau para essa pessoa que vive com você há muito tempo, e é você mesmo. Dar tchau para essa personalidade, começar a construir algo novo e sólido em cima exatamente do desejo e da vontade em estar sempre praticando a busca pelo conhecimento, sabendo que nunca você vai chegar a um conhecimento absoluto. Mas pode ter certeza que esse processo vale mais do que qualquer outra coisa. Porque quando você está em busca de um conhecimento contínuo, você acaba evoluindo em muito, porque você se torna uma mistura de tudo isso que você está adquirindo. Você passa a encontrar algumas orientações, muitas vezes melhores do que a grande maioria que acabou não tendo coragem de desfrutar dessas novas sensações, através de uma nova programação, do novo método, de uma nova maneira de pensar.
Experimente deixar de ser você por algum tempo. Experimente viver quem você gostaria de ser agora. Comece a pensar em condutas, em comportamentos produtivos. Comece a entender exatamente aquilo que você realmente deseja para a sua vida, aquilo que você realmente sabe que pode ser seu e até hoje você acabou ainda não adquirindo porque você muitas vezes torce para tantas coisas, para tantas pessoas, perde tempo com coisas que não estão sob o seu controle e aquilo que na verdade é necessário você fazer, que é acreditar na pessoa que mais merece ser feliz nesse mundo e é você, você deixa de fazer. E daí então está realmente provado que somos uma grande mentira. Está provado que somos uma grande mentira através das pessoas que nos educaram. As pessoas que nos educaram, elas tentavam trazer as melhores opções para nós, levando em consideração que nem elas conseguiram aproveitar as melhores. E ninguém consegue ser bom em tudo, da mesma forma que ninguém consegue ser mal em tudo. E o que é bom e o que é mal? Você já parou para pensar que quando chove demais algumas pessoas reclamam? Mas outras estão agradecendo pela chuva. Quando esquenta demais, quando o sol é intenso, o calor, algumas pessoas reclamam e outras agradecem. Então, perceba o quanto que todas as situações são contraditórias. Perceba que muitas vezes você está reclamando de uma situação financeira e aí próximo de você existe alguém que não está dando conta de contar a quantidade de dinheiro que é necessário. Entenda que muitas vezes você escutou dizer que era necessário estudar para que você tivesse sucesso. E daí então você conheceu várias pessoas que estão fazendo sucesso e não estudaram absolutamente nada. Daí então você escutou que era necessário realmente se cuidar para que você tivesse saúde. E daí você vê um jovem que pratica exercício físico, que se cuida da alimentação, que está vivendo em paz, sofrer um infarto, morrer com alguma doença mais agressiva. E daí então você, por várias vezes, fica pensando se o seu conhecimento tivesse sido diferente, você talvez poderia ter uma percepção diferente. E é claro que a grande verdade é que tudo é uma grande mentira, sim, até mesmo porque quando você está fazendo o que é conveniente para a sua saúde, você está diminuindo a chance de ter um problema. Mas, ao mesmo tempo, nada vai realmente te livrar de um incidente, de um acidente, de uma situação inconveniente que venha a levar a sua vida. É claro que você pode ser atropelado, que você pode sofrer um acidente qualquer, tomar um tombo, bater a cabeça, enfim, eu não quero ser pessimista. Mas acontece. E acontece com quem está vivo e viva. Então, tudo que você puder realmente fazer para diminuir os riscos, as chances realmente de perder a sua vida ou de ter alguma dificuldade com relação à sua integridade física, porque correu um risco desnecessário, é melhor que você o faça. Agora, é melhor também que você entenda que isso não está te brindando. Não cria uma blindagem à sua volta.
E é claro que a manutenção da máquina do seu corpo, ela é super interessante. Quando você começa a entender isso, fazer uma boa alimentação, praticar algum tipo de exercício, você começa a entender que o seu corpo funciona melhor. Então, é por isso que é interessante. Mas isso também não vai fazer com que você, muitas vezes, tenha algum tipo de problema de saúde, nem algum tipo de problema mental. Mas são fatores que faz com que você diminua a chance. Então, o grande barato, na verdade, é você desconstruir aí todo dia, a cada situação, a cada momento, desconstruir aquilo que você sabe, pensando de uma forma racional, em quantas possibilidades você poderia ter para resolver um determinado problema. Quando você começa a entender que o problema para você não é o mesmo problema para outras pessoas, porque elas são diferentes e elas vão resolver de outra forma. Quando você começa a entender que para viver a vida não existe uma receita de bolo, mas existe uma base que pode ser adaptada para a sua vida de acordo com aquilo que você é, de acordo com as suas diferenças, e isso vai fazer realmente toda a diferença. E essa base, ela está sempre ligada ao conhecimento. Conhecimento esse que muitas pessoas deixam de ter a partir do momento que elas começam a viver as fantasias da vida. A partir do momento que elas começam a não entender que o tempo é precioso e começam a dividir o tempo com pessoas que não valem a pena, começam a dividir o tempo com ações que só vão levá-las ao prejuízo, deixando de aproveitar esse tempo com coisas que podem fazer com que elas cresçam em muito, em todas as áreas. Coisas essas que talvez não sejam tão prazerosas. Estudar não é bom, buscar conhecimento, pesquisar, testar esse conhecimento, analisar resultados. Parece coisa de gente maluco. Mas maluco mesmo são aqueles que sofrem lá na frente e jogam a culpa em pessoas que estavam à sua volta, jogam a culpa em Deus, jogam a culpa no mundo, jogam a culpa na política, na religião, jogam a culpa na crise, jogam a culpa em qualquer coisa, situação ou condição, menos assumem a culpa pelo fato realmente de não entenderem que por um grande período de suas vidas elas foram improdutivas. Não entenderem que muitas vezes quem dá risada demais acompanhado chora sozinho. Acabam não entendendo que o segredo não está nunca na quantidade e sim na qualidade. Acabam não entendendo que o segredo é simplificar e não complicar. Acabam não entendendo que fazer o melhor muitas vezes começa pelo pior. E fazer o pior começa pelo melhor. Elas não entendem que aquilo que é dela, de fato, delas, nunca vai realmente pertencer a elas. Elas não conseguem entender que, na maior parte das vezes, é uma troca onde você acaba adquirindo muito sem receber nada. E é tudo uma questão de reflexão.
É tudo uma questão de entender que nada tem uma explicação precisa. Entenda você que a ciência não conseguiu desvendar de forma efetiva o mistério ou os mistérios do mundo. Porque sempre existe um conflito com relação às descobertas, às informações. Então perceba que esses conflitos, eles são muito importantes, porque são eles que fazem com que uma nova tese seja construída, até que isso se aproxime o quanto mais de uma realidade, sabendo que nunca chegará de fato a isso. Levando isso em consideração, o porquê realmente não fazer isso com nossas vidas? Começar a construir o novo a partir dos conflitos, gostando dos problemas, gostando dos desafios, dos limites, gostando realmente daquilo que mais importa. E o que mais importa, com certeza, dentro desse processo todo, é o seu bem-estar. Então, deixe realmente muita coisa de lado, porque isso faz parte do jogo, antes que isso tudo deixe você e você se sinta o quanto mais pior aí com essas situações. Comece realmente a assumir a culpa, os riscos, a assumir a responsabilidade sobre a sua vida. E eu tenho certeza que pensando dessa forma, a qual muitos deveriam realmente pensar, você vai se transformar em um verdadeiro gigante. E pode ter certeza que isso é realmente o que é necessário para conduzir a vida com menos sofrimento, mais paz, sucesso, amor, carinho, prazer e satisfação. Espero que esse conteúdo auxilie muitas pessoas, pessoas essas que estão passando por vários problemas aí de depressão, de ansiedade, pessoas que estão procurando algo e não sabem o que é, pessoas que estão com aquela sensação de vazio, pessoas que estão precisando realmente de uma palavra amiga, que estão precisando de um conforto, que estão precisando realmente de luz, pessoas que estão precisando de um novo caminho e de uma nova orientação. Espero que esse conteúdo realmente as ajude. E é claro, não deixe de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e fiquem bem. E deixe aí o seu comentário, que é muito importante e significativo para o canal. E não se esqueçam, de forma alguma, de compartilhar com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Porque é só dessa maneira, através dessas ações e desses comportamentos, que eu tenho certeza que você realmente terá para trazer esse auxílio e dizer um obrigado, de certa forma, a quem está aqui do outro lado, cumprindo uma missão essa de fazer com que pessoas e pessoas se desenvolvam a nível pessoal e a nível profissional, encontrando um outro caminho, uma outra orientação, encontrando um rumo para que elas alcancem aquilo que elas tanto desejam e saiam da onde elas estão, aonde elas encontram sofrimento, angústia, e vá realmente para um próximo nível, para um nível superior. E eu tenho certeza que você realmente vai me auxiliar, vai ajudar esse canal realmente a crescer. Então, fiquem com Deus, um obrigado e até os próximos vídeos. Um abraço e fui!